Bom, primeiramente, caríssimo, salve Maria. Eu falarei agora um pouquinho sobre a importância e as línguas originais da Bíblia. A Sagrada Escritura, juntamente com a tradição, constitui as duas fontes da revelação divina. As duas fontes, elas são a tradição, que vem primeiro, e as Sagradas Escrituras, que foi o que os apóstolos e os discípulos colocaram depois por escrito. A sua centralidade na liturgia é inquestionável, porque quando toda a liturgia católica, ela é a palavra, a Sagrada Escritura sendo lida e sendo cantada, tanto do Antigo Testamento, a revelação divina dada aos judeus, né? Dada quando o judaísmo era a religião verdadeira, que foi aperfeiçoada por Nosso Senhor Jesus Cristo, quanto o Novo Testamento. Durante principalmente a Santa Missa, o ofício divino, mas também para liturgias também, tudo. Os textos sagrados, eles foram originalmente escritos em 3 línguas. O hebraico que é a língua do povo escolhido, né? A língua dos hebreus, ela foi usada para grande parte do Antigo Testamento. Esse povo, o povo hebreu, teve a honra singular de gerar a Nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor e o Rei dos homens. O aramaico aparece em algumas seções, principalmente devido ao exílio da Babilônia. Porque na Babilônia o aramaico era a língua comum, era a língua franca, né? Era a língua falada, fazendo uma analogia como se fosse o inglês hoje em dia, né? E encontramos textos em aramaico, em partes de Daniel e do livro de Daniel, do profeta Daniel, em parte do livro de Esdras. O grego, principalmente quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando aqui do grego koiné, que era a língua franca do Império Romano. Foi a língua franca do Império de Alexandre o Grande e continua a ser a língua franca do Império Romano. Ela foi utilizada para o Novo Testamento. O Evangelho de São Mateus tem uma particularidade. Ele, por tradição, Papias de Hierápolis, ele cita que o São Mateus escreveu primeiro em hebraico e que o próprio evangelista depois teria feito a versão grega. Até nós chegou somente a versão grega, não chegou a versão em hebraico, mas tem essa particularidade. Por isso até que a tradição ela fala que o Evangelho de São Mateus ele é o mais antigo, por isso que a ordem canônica da Bíblia, dada pelo Concílio de Trento, coloca São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, que é a ordem do mais antigo para o mais recente. A crítica textual moderna ela coloca São Marcos como o mais antigo, mas depois falaremos um pouco sobre isso. A preservação desses textos sagrados através dos séculos foi um processo bastante complexo. Vocês imaginem que até o século XV não existia imprensa como nós a conhecemos, né? Existia uma imprensa na China e tudo para caracteres móveis, aquela coisa e tudo, mas no Ocidente, na civilização cristã, até o século XV, com Gutenberg, não havia imprensa. Então, o Pentateuco, por exemplo, que ele foi escrito por Moisés no século XIII a.C., até os últimos textos do Novo Testamento, cada livro passou por um meticuloso processo de transmissão, que era o quê? Copiar o texto. E aí daí a pouco, quando aquele material ele ficava ruim, ele ficava mais velho e tudo, teria que ser copiado novamente e tudo. As pessoas que já passaram pela fase de estudante sabem que, principalmente nós que somos mais velhos, que usávamos muita cópia na mão, né? A gente sabe como que junta-se erros das cópias, né, e tudo. E isso daí, a Sagrada Escritura, apesar de ser uma revelação sobrenatural, o sobrenatural ele pressupõe o natural. A graça ela pressupõe a natureza. Então, ela não exime as pessoas de terem os erros, por exemplo, de cópias. Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer a revelação plena, mas Deus Nosso Senhor ele garante que o essencial, o que era para ter sido mesmo conservado como Sagrada Escritura, ele é preservado. E isso daí ele
usa a igreja para isso. Então, quando a igreja ela fala que uma versão da Bíblia é uma determinada versão, como a gente vai falar depois, é uma versão isenta de erros, ela garante que o texto que está nela é o texto revelado. Apesar de ter, às vezes, algumas pequenas variações, alguns pequenos manuscritos que trazem variantes, né? Esdras, no século V a.C., teve um papel fundamental ao normatizar o texto hebraico após o retorno do exílio da Babilônia. O Novo Testamento, que é bem mais recente, né? Depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, começou a ser escrito já no primeiro século, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, também passou pelo processo de cópia manual, enfrentando tanto erros involuntários quanto as alterações propositais. Às vezes o próprio copista, ele achava o texto, por exemplo, estranho, alguma coisa que estava acontecendo, e ele se aventurava a fazer uma correção. E às vezes ele tinha razão, óbvio, às vezes tem erros que a gente já vê que foi um erro de cópia mesmo, sem tudo. Igual hoje em dia, quando a gente joga num programa de reconhecimento de caracteres, às vezes o OCR, né, o reconhecedor de caracteres, ele troca muito o L pelo T, às vezes o N é seguido de I, aí ele coloca como M e tudo, a gente já sabe. Agora, outras correções, às vezes não foram muito tão frutuosas e tão acertadas quanto estas, né? Em 1440, Johann Gutenberg inventou a imprensa e foi um marco na disseminação do texto bíblico, porque até, por exemplo, uma Bíblia completa, às vezes, o texto da Bíblia, para ser copiado em pergaminho, por exemplo, precisava de um rebanho de ovelhas, precisava de muitas ovelhas para fazer os pergaminhos necessários para copiar a Bíblia inteira. E demorava-se bastante tempo. Um copista poderia demorar 2, 3, 4 anos, dependendo de como era feita a Bíblia, se tinha iluminura, se tinha ilustrações e tudo, para copiar uma Bíblia inteira. E Gutenberg simplesmente, me parece que, me foge agora o número exato, mas me parece que ele imprimiu a primeira Bíblia dele, foram 40 cópias. Então, assim, 40 cópias quase que instantaneamente. Instantaneamente não, né? Demoraram vários meses até chegar à conclusão das impressões. Mas uma coisa que uma cópia somente demorava 2, 3 anos, conseguir 40 cópias em alguns meses foi um grande progresso na disseminação do conhecimento. Então, mas mesmo assim, o que acontece? Com a imprensa, ela não eliminou completamente a possibilidade de erros. A gente até hoje em dia, mesmo com a computação gráfica, com corretores de texto, agora com a inteligência artificial, a gente ainda acha erros. Eu que já trabalhei fazendo editoração de livros, fazendo edição de livros, sendo editor, editando também, fazendo revisão, correção de livros, a gente vê que às vezes a perfeição é aquela velha história, né? A perfeição a gente sempre vai ter no céu. É importante ressaltar, que existem variantes textuais em todas as línguas antigas, tanto naquelas versões que a gente tem em hebraico, no aramaico, no grego, também no latim, por exemplo, numa língua antiga que nós temos preservada a Bíblia, é o siríaco também, que é um dialeto do aramaico, né? E algumas dessas variantes, elas formam famílias de manuscritos com ancestral comum, permitindo que os estudiosos tracem uma história de desenvolvimento, como se fosse uma árvore genealógica. Isso daí é bem interessante, porque essa árvore genealógica, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a crítica textual, sobre como que é aquela questão da crítica textual, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Igreja, em sua sabedoria, sempre zelou pela preservação e pela transmissão fiel das Sagradas Escrituras. Esse cuidado se manifesta nas diversas recensões e revisões realizadas ao longo dos séculos, buscando sempre manter a pureza e a autenticidade do texto sagrado. Para concluir, a gente deve ter com a Igreja essa profunda gratidão
de preservação providencial das Sagradas Escrituras. É um verdadeiro milagre que, apesar de todas essas dificuldades, esses desafios, por exemplo, é um texto que é tão antigo, igual Moisés começou a escrever o Pentateuco no 13º século antes de Cristo, tenha chegado até nós de uma forma tão íntegra e tão confiável. Então, com isso, encerramos esta primeira parte. Salve Maria!